que é uma subscrição de um ativo e quando vale a pena participar? Quem opera no mercado financeiro muito provavelmente já ouviu esses termos, né? Subscrição, emissão de novas cotas, direito de reserva, sobras. Então vamos clarear tudo agora. Então o que é uma subscrição? Quando um fundo imobiliário quer aumentar o seu caixa, né, rentabilizar o seu caixa, seja para reformas ou novos projetos, uma das formas dele fazer isso é emitindo novas cotas, ou seja, lançando realmente para venda novas cotas desse fundo, vender mesmo mais cotas do fundo. Quando um fundo imobiliário ele surge, né, ele é constituído, isso se chama oferta primária, né, que ele lança seu capital ali na bolsa de valores. A partir daí, todas as novas emissões, né, subsequentes, elas são chamadas de follow-on, que na tradução significa ali uma continuação, mas na verdade são emissões subsequentes, é uma continuação, né, de novas emissões desse mesmo fundo. E isso acontece porque, por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a repassar pelo menos 95%, né, da sua rentabilidade mensal aos cotistas, ou seja, não sobra muito recurso para o fundo reinvestir nele mesmo. Então, ele precisa ali desenvolver mecanismos para aumentar o seu capital quando ele precisa de mais dinheiro. E uma das formas é fazer isso, emitindo novas cotas para serem vendidas. Então, o fundo, né, eles sentam ali com os gestores para levantar o capital, né, saber o capital que eles precisam arrecadar e a partir daí eles vão saber quantas cotas serão, né, ofertadas para venda e o valor que essas cotas serão vendidas. Tendo todas essas informações ali já estabelecidas, né, o fundo ele lança e ele solta, né, um documento que se chama prospecto, que de uma maneira muito resumida é um informativo, é um documento bem completinho que contém todas as datas de início, as datas de reserva, né, dessas cotas, as datas que serão liquidadas e aí ele lança, né, no próprio site dele, a gente consegue encontrar, geralmente na aba ali de RI, que é a relação com o investidor, e aí posteriormente a própria corretora, ela manda um e-mail, né, aos acionistas, aos cotistas do fundo, falando sobre todo esse processo dessa nova emissão. Porque sim, gente, o público que terá direito inicialmente, né, à compra dessas cotas é o próprio cotista, é o investidor que já tem aquele fundo em carteira. Ele tem esse direito de comprar essas novas cotas, né, no valor que obviamente é mais barato, né, nessa nova emissão. E o cotista, ele tem direito, se ele tiver em carteira, até uma data pré-estabelecida, né, que é a data base. Se ele comprar o fundo posterior a essa data, aí de fato ele não tem direito a essa subscrição. E daí, uma vez que você tem o direito, você pode exercer esse direito ou vender, ou também não fazer nada se você não quiser. Todas essas datas, elas estão bem discriminadinhas ali nesse prospecto, que é esse documento que é emitido, né? Então, o cotista, ele fica sabendo de todas as datas. A data que ele tem que reservar, né, o intervalo de data que ele tem que fazer a reserva, né, dessa subscrição, dessas cotas, inclusive a data que será liquidada. Aí, o cotista, ele tem que entrar ali no seu site, né, da corretora de valores e lá na aba de renda variável, né, bolsa de valores e procurar por subscrições. Lá vai ter todas as subscrições que o cotista, né, que o investidor tem direito. E aí você vai selecionar lá o fundo, né, que você quer participar da emissão e você vai ver quantas cotas você tem direito de se subscrever, ou seja, de comprar. Você não consegue comprar mais do que aquele número ali. O fundo, ele determina uma porcentagem, né, do número de cotas que você tem direito de acordo com números de cotas que você já tem em carteira. Geralmente, né, uma porcentagem e todas essas informações estão nesse documento. Um fundo imobiliário que abriu recentemente, né, a 8ª subscrição e que está bastante comentado ali nos últimos dias é o fundo MXRF11, que é um fundo bastante famoso ali porque ele é bem acessível ao cotista, né? Então ele acaba que se torna meio que o arroz e o feijão da bolsa. Então todo investidor iniciante ou tem ou já teve, né, ou pelo menos já ouviu falar do MXRF11. Ele acabou se tornando um fundo muito popular. Eu tenho o fundo MXRF11 na minha carteira, mas é bem pouquinhas cotas mesmo, porque quando ele começou a subir demais eu parei de comprar, porque na minha carteira faz sentido eu diminuir o preço médio e não aumentar. Então quando ele começou a subir, eu comecei a olhar para outras oportunidades.
Mas tem sido bastante falado sobre essa 8ª emissão do MXRF11 e o que acontece? O fundo lançou que o cotista tem direito a subscrever, né, a reservar a subscrição de 21% mais ou menos do número de cotas que ele já tem em carteira. Então, por exemplo, se você tem 100 cotas do MXRF11, você tem direito, né, a comprar nesse valor da subscrição 21 cotas. Então ele começou agora, né, semana passada, no dia 29/6, o início da reserva do direito de subscrição. E o que é isso? Antes de tudo isso se finalizar, antes de fato de você comprar, você precisa reservar o seu direito. Por quê? Porque aí o fundo já vai saber quantas cotas foram vendidas e quantas aí sobraram. Essas cotas que não teve, né, o interesse, que as pessoas, né, os cotistas não tiveram interesse de adquirir, elas vão ser abertas, né, para o mercado público geral. E aí quem tem interesse, né, que ainda não tem o fundo, vai poder comprar também por esse valor. Então você entra lá no site da sua corretora e seleciona o número de cotas que você deseja reservar para subscrever. E aí, quando chegar a data, né, a data de fato de liquidar, de efetivar essa compra, é importante que você tenha o dinheiro, né, na conta ali na corretora para poder liquidar. Senão acaba que você perde o direito de subscrever e não consegue adquirir essas novas cotas. Geralmente o fundo lança, né, esse valor dessa subscrição, o valor da cota abaixo do que está sendo, né, cotado atualmente no valor de mercado. Esse fundo que eu citei como exemplo, por exemplo, o MXRF11, ele lançou a sua cota para ser vendida a R$ 10,06 e hoje ele está custando ali na casa de R$ 10,75, R$ 10,80 mais ou menos, então até aí ok. Porém, existe ali uma cobrança de algumas taxas que totalizaram quase 30 centavos. Então, na verdade, o valor, né, dessa venda está em R$ 10,36. Chegou ali a bater quase 3% de taxas, né, que deu ali 30 centavos. E é aí que o cotista tem que fazer as suas considerações. Então, quando que uma subscrição de um fundo realmente vale a pena? Essa resposta ela é totalmente subjetiva. Quando o valor da cota está realmente abaixo na subscrição, quando você gosta muito do ativo e você quer a qualquer custo aumentar, né, o seu aporte nele, quando o seu preço médio está relativamente alto e você quer diminuir o preço médio e comprando essas novas emissões você vai conseguir diminuir o preço médio. Então são várias variáveis que precisa levar em consideração. Cada um tem uma estratégia de investimento, cada um tem um montante na sua carteira. Então, de repente, o que faz sentido para um não faz sentido para outro. Nesse caso específico do exemplo em questão do MXRF11, embora eu seja cotista do fundo e eu tenha ali direito de algumas cotas, são bem poucas, tá, gente? Para mim não fez muito sentido, por conta justamente dessas taxas que, ao meu ver, tá meio salgada. 30 centavos de taxa num fundo imobiliário cotado em R$100 é uma coisa. Agora, 30 centavos num fundo de R$10, né, que é o fundo de base 10, o MX, para mim é muita coisa. Então, eu não vou exercer o meu direito de subscrever e não vou comprar novas cotas dele. Eu tô com o meu preço médio bacana nesse fundo. Então, se eu comprar novas cotas nesse valor de R$10,36, eu vou aumentar o meu preço médio. E na minha estratégia de investimento, eu preciso diminuir o preço médio, entende? Uma outra observação que eu acho bastante importante salientar aqui no vídeo é que durante todo esse processo de subscrição, geralmente as cotas elas tendem a dar uma diminuída no valor, né, da sua cotação. Por quê? Porque a pessoa que ela tem, né, o investidor que ele tem bastante cota e essa cota já está valorizada, na maioria das vezes o que eles optam por fazer? Eles vendem, né, a mercado a cota já valorizada, né, e aí eles recompram no valor abaixo. Então nessa movimentação toda eles acabam ganhando em cima desse processo. Então, por exemplo, se você tem 1000 cotas de um determinado fundo, faz de contas ali que é o fundo imobiliário Julie 11. Se você tem essas 1000 cotas que hoje estão custando R$50, e aí você tem direito de subscrever em 200 cotas por R$35. Qual que é a logística que as pessoas fazem? Eles vendem, né? Você pode vender 200 cotas a R$50 e depois exercer o seu direito de subscrição, ou seja, recomprar essas mesmas 200 cotas por R$35. No final de tudo isso, você vai continuar com as 1000 cotas e ainda vai ter ganhado em cima desse processo todo. Toda essa movimentação, né, essa força, essa pressão vendedora tende a jogar a cota para baixo,
porque tem um número grande de cotistas vendendo, né, se desfazendo para poder recomprar nessa subscrição. Isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Se você não quiser exercer o seu direito, né, de se subscrever, ou seja, de comprar essas cotas que estão disponíveis para você, você tem uma segunda opção, que é vender o seu direito de se subscrever. Então você entra lá no seu home broker, né, ou no aplicativo da corretora por onde você está acostumado a operar e coloca lá o código do fundo, né, com o final 12, porque dentro desse processo todo de subscrição o código muda, ele não é mais 11, ele passa a ser 12, mas é só dentro desse processo, tá, gente? Depois volta ao normal. E daí você vai ver enquanto está sendo cotado esse direito, né, a venda desse direito. E daí, pessoal, agora para quem estiver comprando, quando você comprar esse direito, você não está comprando a cota, tá? Você está comprando somente o direito de se subscrever. E uma vez que você comprou, aí sim, você tem que entrar na corretora, né, e fazer todo aquele processo que eu falei inicialmente, de solicitar a sua, né, o seu direito de reservar essas cotas para você. Então tem gente que compra, né, compra o direito e acha que está comprando a cota. E aí chega lá no dia, liquida, a pessoa não fez nada, não conversou com a corretora, não solicitou a reserva, né, dessas cotas, aí a pessoa acaba que perde o dinheiro, porque ela perdeu o direito e perdeu também as cotas. Então você está comprando somente o direito, tá? Para você efetivamente comprar, você tem que solicitar a reserva desse direito que você comprou, de um terceiro. É muito importante lembrar que quando você vende um direito, né, de subscrição, sobre esse lucro que você teve, né, dentro dessa logística toda, dentro dessa negociação, tem a cobrança do imposto de renda. Então você tem que calcular ali 20%, que é a alíquota quase que máxima, né? Então você calcula 20% desse montante dessa negociação e você vai lá no site e gera a DARF. E a DARF, ela precisa ser paga, né, até o dia 30 do mês da frente. Então tem cobrança de imposto de renda sim sobre essa negociação de venda de direito de subscrição. Entendeu de vez o que é e como funciona uma subscrição? Espero que sim, eu também demorei para entender, mas depois que você entende acaba que se torna uma coisa normal. E é importante a gente saber sobre isso porque são coisas que vão estar sempre acontecendo ali no nosso dia a dia para quem opera no mercado financeiro. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, um beijo e até o próximo.